Fala galera, eu sou o Luan. Eu sou a Amanda. E eu sou o Wagner. Bem-vindos ao Café com Nerdices. Bom, no vídeo de hoje nós vamos indicar 6 animes relativamente curtos. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo e compartilha com os amigos. Isso aí. Bom, o primeiro que eu vou indicar então é Death Note, que ele é muito conhecido no meio dos animes, lógico, né? Muito bom. E pra quem não conhece muito de anime assim, ele é um gênero mais thriller com drama. Ele tem umas pegadas de investigação e tal, ele é bem bacana mesmo. E ele conta a história de um adolescente que chama Yagami Raito, ou se você preferir, Light Yagami. Ele é um adolescente brilhante, muito inteligente, e ele é bem entediado com a vida dele, porque é tudo muito perfeito. De repente, um dia ele tá dando um rolê, fazendo nada, assim, tô fazendo nada, né, deixa eu dar um rolê ali. Aí ele acha um caderno, cai um caderno lá do céu, aí ele simplesmente acha um caderno, tá escrito lá Death Note, que é o caderno da morte. Aí ele tem algumas regrinhas lá a ser seguido, né? Tipo, que se ele fizer tal coisa, não vou falar as coisas, porque, né, não entra em mérito, porque o Death Note é quase um manual, assim. Tem uma regrinha lá que fala que se você mentalizar o rosto dela e você ir lá e anotar o nome completo, 40 segundos depois essa pessoa morre de ataque cardíaco se você não especificar como ela vai morrer. Aí ele falou, tá bom, né? Tô fazendo nada, você também deixa eu ir lá anotar o nome de um cara lá. Ele viu um bandido lá aleatório e quis anotar. Anotou, aí ele viu que funcionou, ele, eita, não sei o que lá. Beleza. Aí depois a brisa suprema, aparece um Shinigami pra falar com ele. Aí ele é o dono do caderno. Aí eles meio que acabam, tipo, conversando. E o Raito decide que ele vai criar um novo mundo, ele vai ser um novo deus. Ele vai começar a matar todos os bandidos, todas as pessoas que fazem mal aí para as famílias de bem e tal. E simplesmente começa a fazer uma chacina, matar meio mundo de bandido. É claro que isso chamou a atenção do FBI. Aí o FBI começou a cair, né, investigando assim em cima dele. E um detetive particular também se interessou pelo caso, que ele é bem famoso assim no anime, que é o L. Aí, o mais legal, assim, o que vocês mais precisam saber é que eles têm um confronto psicológico, assim, e intelectual. E eles ficam o tempo todo montando plano em cima do plano do outro. Pra tentar desmascarar, pra tentar descobrir quem é, pra tentar fugir do outro. É uma coisa louca. E dois caras bem muito legal. inteligentes brigando. É bem legal. E é um anime muito complicado de eu falar, porque é um anime que eu gosto muito. Então, pra eu explicar a história dele, assim, em pouco tempo, é difícil, bem difícil. Mas eu adoro. É bem legal. Um dos fortes dele é isso aí, o lado intelectual dele, né? Sim, eu acho que o ponto forte é essa guerra que eles travam, assim, tanto psicológica quanto intelectual. Eu acho bem legal mesmo. Bom, então, esse anime ele é de 2006, mas ele continua sendo produzido as várias mídias dele. Inclusive, teve um live action aí que a gente não vai comentar muito, que é do Netflix. Enfim, passou, gente, esquece isso aí. Mas tem outros live actions legais. Melhores. Esquece aí. Ignorem se vocês puderem. O da Netflix entrou no Death Note. Entendeu? Nossa, eu demorei um pouco, mano. Bom, voltando. O anime ele tem 37 episódios e ele já tá finalizado, né, faz um bom tempo. E ele é um anime considerado curto, porque os animes eles têm, em média, episódios de 20 a 23 minutos, assim. E algumas horinhas você termina. Então, você tá um fim de semana jogado, vale muito a pena você pegar e fazer uma maratona dele, que é muito foda. Fora que tem os mangás também, tem outras mídias deles bem legais, né? Bom, o primeiro anime que eu vou indicar é Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia. Ele é um anime de 2016, ele é um pouco mais recente, e ele ainda tá saindo episódios. Então, assim, até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, ele ainda era considerado curto, porque ele tinha 63 episódios. Só que eu não sei em que ano vocês estão vendo, quando vocês estão vendo o vídeo, então pode ser que já tenha saído mais episódios, mas até esse momento ele é considerado curto. Mesmo assim, você pode pensar, 63 episódios, meu Deus! Pega e faz as contas. 63 episódios, se você transformar isso pra série, ele vira 2 temporadas de uma série normal. 2 temporadas a gente vê fácil de uma série, mano. Vai dar mais ou menos uns 20 episódios padrão de uma série, mais ou menos, né? 20 a 30, vai. Pensa 2 temporadas de Game of Thrones, assim, né? De então, uma hora. Exatamente. Então, ele é considerado curto também. Bom, a história dele, mais ou menos, aconteceu que um bebê nasceu lá na China, brilhando. Ele nasceu brilhando e as pessoas ficaram, mano, que merda é essa? Aí eles descobriram que esse bebê tinha poderes e depois dessa geração desse bebê
80% da população começou a ter algum tipo de poder especial, que eles chamam de individualidade no anime. E aí, tipo, essas pessoas começaram a usar esse poder pro bem e algumas pro mal também. Então começou uma era dos super-heróis. Então começou uma era nova dos super-heróis, super-herói virou uma profissão, e eles abriram escolas que ensinam as pessoas a controlar o poder, ensinam a ser um super-herói de verdade. Aí o anime começa a contar a história do Midoriya. Ele mesmo tá narrando a história dele até ele se tornar o maior herói lá da época dele. Então, assim, a gente sabe que uma hora ele vai virar o maior herói lá da época dele, né? Só que ele foi uma das pessoas do 20% que nasceu sem nenhuma individualidade, sem poder nenhum. Nossa, zicadão, hein? Zicado. Isso é ruim, Pô. Aí começa lá contando que ele desde criança ele queria ser um super-herói e ele sempre... Tem um cara lá que é o Oromaito, ele é tipo o super-herói mais fodão lá da época deles, ele é o número 1 e o sonho dele era ser como o Oromaito, tipo, ser considerado o número 1, ser forte, sempre salvar as pessoas com um sorriso e tal. E ele sempre se inspirou nele, mas como ele não tinha poder, né, ele não... meio que ele pensava, mano, eu nunca vou ser um super-herói. Aí acontece algumas coisas, eu não vou dar spoiler, mas ele consegue um poder. Uma pessoa passa um poder pra ele, ele consegue ter um poder. Então ele vai, faz o teste lá da escola mais foda que tem e vai começar a estudar nessa escola. Bom, ele vai contando a história dele, como ele vai aprendendo a controlar o poder dele e aprendendo a ser um super-herói de verdade. A grande coisa legal assim de Boku no Hero é as lutas, eu acho muito foda. É muito legal, o traço é muito bem desenhado. Ele tem uma comédia muito boa, é uma comédia bem gostosa assim, Isso é legal. estilo de anime mesmo assim. Ele tem um alívio cômico bem legal lá, a comédia dele. E, meu, a trilha sonora é muito foda. Eu acho muito foda a trilha sonora de luta, é muito foda. E, mano, as aberturas é muito da hora. Hein? Eu não assisti ele. Você diz assim, das comédias, mas ele tem um drama muito pesado? Não sei. Então, ele tem a parte da comédia, né? Que sempre tem... Todo episódio tem uma comédia assim e tal. A parte do drama, porque assim, pensa, o cara não tem poder, ele passa por muita coisa pra poder chegar onde ele quer, ele passa por várias dificuldades. Algumas pessoas... Ele tem que salvar pessoas também durante esse processo. Enfim, tem um drama também. Mas é mais puxado mais pro lado da comédia e pro lado das lutas mesmo. Eles destacam bastante isso. Ah, entendi. Eu perguntei mais pelo teor, porque depois eu vou falar de um anime que ele tem um pouco disso também. Sim. Só que ele é um drama bem pesado. Sim. E assim, a trilha sonora dele eu acho muito foda. As aberturas, mano. Tem Pornografite, que fez Full Metal. Como tanto. Tem um cara que chama Kenshi Yonezu, ele faz a abertura da segunda temporada. Mano, a música eu acho muito boa. É muito foda. Eu não conhecia esse cara. Achei Ai, muito trilha boa. sonora de anime, né? No geral. Ai, eu não vou falar sobre isso. E a terceira temporada tem Overworld, que fez uma música para Bleach também. É a de Second Life? Então tem artistas já conceituados no meio dos animes e tal. Então as músicas eu acho muito foda. Bom, o anime ele vai continuar, ele acabou a terceira temporada agora, ele vai continuar, ainda não tem uma data prevista, provavelmente o ano que vem, porque ele tá saindo por ano, e o mangá continua. Então, meu, é um anime que vale muito a pena pela comédia, vale a pena pelas lutas, e se você gostar, meu, o mangá é excelente também. Eu quero assistir. Bom, eu vou falar um pouquinho de Hellsing, que ele é um anime mais... Não aguento você mostrando a camiseta. É porque eu gosto muito dele. Nossa, vou mostrar minha camiseta da Death Note também. A minha é do Shiryu Amigo. Shiryu, amigo. Shiryu amigo! Tá bom, vai. Pô, então, Hellsing já tá finalizado, ele já tem um tempo, tem 3 episódios, também curtinho. Ele tem também 10 ovas. O anime, assim, ele fala sobre vampiros, né? Que é o Alucard, que é o personagem principal. Ele trabalha com uma organização da Grã-Bretanha que combate monstros, essas coisas, que é a organização Hellsing, que é o nome do anime mesmo, e é comandado pela Íntegra. E o Alucard, o nome dele é um anagrama de Drácula. Se você inverter, você vai ver que forma a palavra Drácula. Isso é bem legal.
E o curioso é que ele tá lutando ao lado dos humanos. Ele também ajuda os humanos a caçar os monstros, a proteger a Inglaterra e a Grã-Bretanha. Ele cita os motivos no anime e tal. Isso, né? ele tem os motivos dele, que eu não vou falar, porque senão vai ser muito spoiler, mas ele tem uns motivos bem interessantes, bem peculiares pra estar ajudando os humanos. Mas como vocês digamos podem ver, assim. não segue a linha do Drácula de Bram Stoker. Não, Ele não é um pouco segue. diferente. Eles têm... E eles envolvem mais um monte de história, tem um nazista também, é um negócio bem, bem louco. E ele, assim, ele tem muita ação, tem aquelas comédias de anime assim também, meio escrachado, e é bem gore. Assim, tem muito sangue, desmembramento. É quase o Tarantino dos animes, tá ligado? É quase o Tarantino dos animes. As lutas deles são muito boas, principalmente as que envolvem o Alucard. O Alucard as lutas Mas é deles demais, você é louco. principalmente quando aparece um outro personagem lá, o Padre Alexander, a luta deles é sensacional, é muito boa. Quando você assistir isso, você vai lembrar do que eu tô falando, porque é sensacional, é muito bom. E as ovas, só pra completar, ela é mais fiel ao mangá. Porque o anime ele tem 3 episódios e ele é um pouquinho diferente, ele não segue a mesma ordem de acontecimentos do mangá. A ova já é mais fiel ao mangá. Sim. Então, se você assistiu o anime e gostar, eu super recomendo que você veja a ova e depois, quem sabe, ler os mangás também. Não querendo puxar sardinha pra trilha sonora, mas, a trilha sonora de Hellsing também é Nossa, sensacional. Tem sensacional. Mr. Pig na finalização. E o tema principal lá é The World da Logos, que é a música principal lá, aquele piano é muito foda. E eu esqueci de falar em Death Note, gente. A trilha sonora é muito, muito Pelo sensacional amor de Deus. mesmo. Mas a do Nightmare lá, da primeira The parte, Word. nossa senhora. Arumina, muito Final, foda. nossa, Muito realmente foda a mesmo, mina, gente. meu Deus, É muito foda. sensacional. Bom, aproveitando o tema aqui, já que eu estou falando de vampiro, eu vou falar de um outro que é mais recente agora dessa vez, que é o Castlevania, que é da Netflix. Ele é de vampiro também, mas já tem uma pegada um pouco mais diferente. Ele é baseado nos games, né, na série Castlevania. E esse anime, ele é baseado no Castlevania 3, do Nintendinho. Então ele conta a história lá bem do começo, assim, é bem interessante isso aí, porque ele ainda não está finalizado, ele tem só 4 episódios. Ele está previsto para sair já agora esse mês, a segunda temporada. E a gente ainda não sabe até onde vai, mas tem bastante história para contar. E ele tem já algumas referências ao Drácula de Bram Stoker. No começo, se você reparar, vai ter uma cena lá que tem um caminho até o castelo do Drácula, que é o Conde Vlad Tepes, inclusive, que é o mesmo nome do Drácula de Bram Stoker. E tem um monte de corpo empalado no caminho. E essa é uma grande referência à história do Vlad Tepes. Tipo, não quero visitas, né? Sai eu quero daqui. visitas, é bem Sai legal. daqui, né? Isso. Ele conta a história do Drácula que se apaixona por uma mulher que ela queria ser médica, queria ajudar as pessoas e naquela época não tinha tanto recurso. E todo mundo sabia que dentro daquele castelo vivia alguma pessoa ou alguma coisa que tinha muito conhecimento. Então ela foi até lá para aprender. E aí eles acabam se apaixonando lá e ele ajuda ela acaba desenvolvendo muitas técnicas novas de medicina, essas coisas. Só que tem a igreja. E a igreja acaba acusando ela de bruxaria, né? Naquela época não tinha tecnologia, então quase tudo que era diferente era coisa de bruxaria. Então a igreja captura ela e queima ela, né? Pra ela pagar os pecados dela. Aí, Imagina como o moço ficou, né? aí deu ruim, né? Você imagina Aí o deu Drácula, ruim. né, perdendo a mina que ele gosta queimado. Imagina a merda. Ele diz que o único motivo dele suportar a humanidade era por causa dela. Era o único motivo que fazia a E humanidade foi o que ser acabou com aceitável. ela. Então Foi um imagina a bosta. Exatamente. Ele vai, foi tapeado. Então tem uma cena muito boa que aparece lá, ele onde ela está sendo queimada na fogueira lá, e ele condena toda a humanidade. Ele fala que eles têm 1 ano para sair daquela terra, daquela cidade, e limpar todas as marcas que eles fizeram na terra. Todas as igrejas, essas coisas assim. Senão ele fala que ele vai voltar e vai exterminar todo mundo. Ele vai acabar com tudo, que ele vai trazer um exército do inferno. Pensa se o negócio não ficou louco.
Aí depois daí aparece também a família Bellman, né? O Richard Bellman aparece também, que é um personagem que quem conhece vai gostar muito de ver ele, que tá muito legal, e vai aparecendo outros personagens também. E é um anime também, assim, ele toca em alguns pontos, assim, que nem tem esse lance da religião, da igreja. Então ele já é, assim, ele já tem um ar mais crítico um pouco, assim, mas também é bem violento, tem umas lutas bem legais. Eu super recomendo. Pra quem gosta do tema de vampiro, vale muito a O pena. Alucard tá em todas, né? É, também, né? Alucard, né? Não tem como, né? Não tem como falar de vampiro sem citar o Drácula, né? Bom, o próximo anime que eu vou falar é Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan. Meu, esse anime, eu não tenho nem o que falar, mano. Ele é muito foda, muito, muito foda. Eu quero tanto ver. Nossa. Ai, essa vida adulta, eu não tenho tempo pros negócios, que triste. Mano, muito sensacional. triste ser adulto. Dos animes que estão saindo agora, atuais, ele é o melhor, na minha opinião. Nossa, eu quero Ele muito é o ver. melhor, não tem como. Ele é sensacional, mano. Tanto em trilha sonora, que mexe com orquestra, com os bagulhos assim. E, mano, a história é sensacional. Bom, a história é mais ou menos, tipo, os titãs começaram a invadir a Terra, de alguma forma desconhecida. Titãs lá, eles são gigantes, são tipo gigantes, eles têm meio que corpo humano. Eles estão sempre nus, só que eles não têm... Genitália. eles não têm genitálias. E eles têm corpo humano, eles têm braço, têm perna, têm cabeça, têm tudo. Só que eles são gigantes e eles comem humanos. E eles começaram a atacar a humanidade. Então eles construíram uma muralha gigante e começaram a viver dentro das muralhas. Pra separar eles lá dos titãs, pra eles não morrerem. E eles acabaram construindo 3 muralhas lá dentro, que é a Muralha Maria, que é a da ponta, a Muralha Rose, que é a do meio, e a última muralha lá é a Muralha Sina. Muralha. Muralha, orquestra. Tão Isso me lembra forte. alguma Ai, coisa. eu amo tanto. Separar a humanidade dos monstros. Sim. É. E assim, no primeiro episódio a gente conhece o trio principal, que é o Eren, a Mikasa e o Armin. E acontece lá no primeiro episódio que eles viveram 100 anos em pura paz, sem nenhum titã atacar, tanto que, meu, a polícia é toda relaxada, eles não estão mais nem aí, porque, tipo, pra eles, a gente tá salvo aqui, foda-se. Aí o que acontece no primeiro episódio? Um titã consegue quebrar a muralha e começa a invadir um monte de titã. Imagina o desespero, né? Deus me livre. Só um Eles deles começam a comer todo mundo que eles vê pela frente, e eles têm que começar a recuar pra muralha do meio. E ele não tem, pelo que falam, não tem muita censura não, né? Não. Mano, mutilação clara. Você vê eles comendo, eles arrancam a cabeça da pessoa, Ai. sangue jorrando, você vê braço voando. Eles não têm dó nisso. Eles Dó. mostram tudo, né? Muito foda. Sangrento. Se você gosta de coisa sangrenta, você vai curtir pra caralho. Tô vendo que foi da hora aí. E esse trio principal, eles perderam algumas pessoas que eles amam. Então, meio que o principal Eren, ele ficou com muito ódio de Titã. Tipo, ele jurou pra ele mesmo que ele vai matar todo o Titã que ele encontrar. Eles acabam entrando na tropa de exploração, que eles são responsáveis por colher informações dos Titãs, matar os Titãs, pra conseguir... É porque assim, eles não têm muita informação dos Titãs ainda, eles não sabem como eles surgiram, eles não sabem... A única coisa que eles sabem é como matar um Titã. Que você corta um pedaço da nuca dele lá, tem um ponto certinho de você cortar e ele morre, porque eles têm uma ligação direta com o cérebro, como se fossem humanos mesmo, e você cortando ali, ele morre na hora. Então a única informação que eles têm. Então, meio que a história vai contando eles entrando na tropa de exploração e... Enfim, e assim, tem muito mistério, eu não vou falar muito, não vou prolongar muito, porque tem muito mistério, você vai descobrindo um monte de coisa durante os episódios, durante as temporadas, você vai começando a entender um pouco mais a história dos Titãs, e assim, é um anime que te faz fazer muita teoria, você pensa muito, meu, isso daqui, por que isso, o que é isso, tal. Eu adoro coisa assim, que faz de que você questiona o tempo todo. Então ele é muito do mistério também, isso é sensacional demais. E assim, um ponto muito forte que eu acho é o traço. Eu acho o traço dele muito foda, muito destacável assim, em relação a outros animes. Eles gostam de deixar bem tracejado, sabe assim? Eles fazem bem caprichado. As expressões, né? Expressões, assim. Ah, eu já vi foto lá. Você vê, realmente. tipo, medo, ódio, eles fazem isso muito foda no anime, assim, fica bem caprichado mesmo, assim, da hora. E tipo a adoração dele, assim.
Ele tem, até o momento, ele tem 47 episódios. Ele tá saindo a 3ª temporada agora, até o momento que a gente tá gravando esse Vou vídeo. ter que estar vendo o trem aqui agora. Ele não tá longo, só que assim, o mangá ele tá bem na frente, então ele vai ficar longo aí. Então assiste logo. Ainda dá Assiste tempo logo, de- ainda dá tempo, porque ele ainda tá curto, mas ele com certeza ele vai virar um anime longo, porque ele, o mangá já acho que já tá no 111, se eu não me engano. Ele tá bem longe já. Bom, e o último e não menos importante que eu vou falar é um anime que eu amo de paixão. É um dos meus preferidos, se não o meu preferido, mas é muito difícil pra mim, eu não vou ficar falando de Tá no top preferidos. Tá no top 3, com certeza. É Fullmetal Alchemist, o geral, Brotherhood, o Fullmetal mais antigo. O primeiro Fullmetal lá é de 2003, eu gosto muito dele também, embora a finalização dele pra mim tenha tido alguns probleminhas. Mas o Brotherhood ali é de 2009, que é um pouco mais pra frente, seguiu mais a linha do mangá, ficou mais linear, assim. Eu amo muito de paixão os dois. E eles, pra mim, eles são animes que todo mundo precisa assistir, porque é muito bom de verdade. E eles têm, o Alchemist, o de 2013, ele tem 52 episódios. E tem um filmezinho que dá o encerramento dele. Se você contar, dá umas 20 horas, mais ou menos. 20 horas. pouco. Você fica aí fazendo maratona de Friends quando tá passando. Não é pra deixar de fazer, porque é muito bom também. Mas dá pra você pegar um fim de semana e assistir tranquilo. Assim como o Brotherhood, que são 25 horas. Ele tem também um filmezinho lá dele e tal. E, assim, se for falar um pouco da história, que eu acredito que muita gente já conheça, mas a história dele fala sobre os irmãos Elric, que é o Edward e o Paul, e eles perdem a mãe deles, e eles são alquimistas. Aí eles, de repente, falam, vamos trazer minha mãe de volta. Vamos. Junta lá os dois, fazem o círculo de transmutação, e eles têm lá um livro falando todas as substâncias para você ir lá e fazer a transmutação humana, que é um tabu na alquimia. Sim. E aí eles vão fazer essa transmutação. Quando eles fazem, deu errado, claro, né? Não tinha como não dar errado, mesmo porque por isso que era um tabu. E nesse processo é claro que a transmutação deu errado. Isso resultou, não vou citar o mérito, mas o Edward acabou perdendo um braço e uma perna, e o Al acabou perdendo o corpo dele, que foi colocado numa armadura graças ao Edward. Aí o que acontece? E eles começam uma jornada pra buscar o corpo deles de volta. E aí eles acabam descobrindo que tem uma pedra, que chama Pedra Filosofal, que ela é capaz de devolver os corpos deles. Então eles começam a perseguir isso. E um dos passos, assim, um dos caminhos que eles tinham melhor pra isso, aconteceu deles entrarem no exército. E o fato deles entrarem no exército, dar uma profundidade muito grande pra história. Porque começa a contar algumas batalhas que tiveram no exército e você começa a descobrir muita coisa também. E daí acaba crescendo muito a história, porque eles acabam conhecendo muita gente. Uma coisa que eu acho muito legal de Fullmetal é que os personagens, eles são muito carismáticos. Você acaba gostando de todos. É muito difícil ter um personagem que você não goste. Todos eles são muito marcados, têm uma história legal. Eles têm uma... Eles têm muita profundidade, todos eles, né? Todos. E é Você muito bem acaba- trabalhado isso no anime. Né? Todos eles têm uma história por trás que repercute em alguma coisa no anime ali. A história deles e a ação deles também vai gerar algumas consequências para a história e acaba afetando os irmãos lá, o Edward e o Al. Também. Isso é uma coisa bem... Eu lembrei que o Lu falou da comédia do Boku. Eu Ah, perguntei, também. era desse que eu ia falar. Em Fullmetal, a comédia, ele é muito dramático. Acontecem umas situações muito tensas nele. Aí você tava tenso, do nada acontece uma cena de comédia que você fala, que merda, Exatamente, mano, pra e dar um agora? alívio cômico. O alívio cômico dele é muito... Ele comentou no Top. outro anime dos traços, né, das expressões assim que eles mudam. Em Fullmetal, eles fazem muito isso quando entra a parte da comédia. Eles mudam completamente o traço do personagem e ele fica muito engraçado. E o Edward, se você assistiu o anime em japonês, ele é muito chiliquento demais. Ele fica... É quase um pinguim, né? É quase um pinguim, pode crer. Exagera muito. E ele é muito nervosinho, assim, porque ele é baixinho, né? Todo baixinho tem fama de ser nervoso, Aí né? todo mundo zoa ele, Todo mas ele mundo fica zoa ele. puto, é muito E ele fica engraçado. muito nervoso com isso. Uma das piadas que mais fazem com ele é porque como o corpo do irmão dele foi colocado numa armadura, ele é conhecido como o alquimista de metal. E quando eles chegam em algum lugar, todo mundo acha que é o irmão dele, o alquimista. Aí quando eu falo, não, sou eu, todo mundo, esse aqui, pequenininho. Esse baixinho? Nossa. Ele fica muito bravo com Ele isso. é um grão de feijão, ele fica É muito sensacional essa bravo. parte, é muito bom.
Agora, o que falar da trilha sonora de Fullmetal? Nossa senhora, meu, também é muito boa. Tanto o Fullmetal Alchemist quanto o Brotherhood são muito foda. Realmente. Mas particularmente a gente gosta mais da trilha de Fullmetal clássico. É, né? meu, nossa, Nossa pra mim Nossa marcou muito senhora, Melissa. tem Asian Kung Fu. Pornografite. Larkin Ciel. Nossa, Tem muita mano. coisa boa. Muito É, bom foda, demais, muito foda a trilha sonora. Meu, todos esses animes que pelo menos eu falei, eu não consigo falar deles superficialmente. Vocês podem ver que eu não consegui assim colocar tanta coisa, porque são animes que eu preciso gravar um vídeo específico. Porque não tem jeito, acabou soltando algum spoiler. Na não verdade, dá. todos os que a gente falou aqui, né? Porque A gente ama muito, gosta todos muito esses. de tudo que a gente falou. E pouco tempo aqui pra gente falar disso como a gente gostaria aqui, pra colocar todos os detalhes. É que esses dois eu tenho um carinho especial, entendeu? É. Muito especial mesmo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like lá, não esquece. Comenta pra gente se você gosta desses animes que a gente falou, se tem algum que você quer indicar pra gente. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa o sininho pra acompanhar sempre os novos vídeos com a gente. Bom, pessoal, é isso. Obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Now the world